Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 19. Eu já meditei até o versículo 18 e hoje eu darei continuidade. Lembrando que o capítulo 9, 10 e 11 vai falar a respeito de Israel. O capítulo 9 ele enfatiza a nação de Israel com relação à eleição passada. O capítulo 10, a rejeição presente de Israel. E o capítulo 11, a restauração futura de Israel. Eu ainda estou no capítulo 9, quando Paulo ele enfatiza a eleição passada de Israel, quando Deus ele escolhe uma nação para ser luz entre os povos, para que deste povo escolhido por Deus viesse nascer o Salvador, nosso Salvador Jesus. Por isso que a eleição de Israel, a escolha de Israel, ela não foi por descendência natural, nem por mérito humano. Deus, simplesmente olhando dos céus, ele chamou a um homem chamado Abraão, desde Ur dos Caldeus. Então Deus chama este homem e deste homem vem a nação de Israel, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, depois o seu nome foi mudado para Israel. E de Israel vieram as 12 tribos, que formou assim a nação. Por isso que a escolha de Israel não foi por mérito humano. Deus simplesmente ele olhou do céu e escolheu um povo para ele. Por isso que nós vamos continuar aqui lendo e vocês vão ver que não cabe a nós questionar esta eleição do povo de Israel. Olha o que diz o 19, mas, vou ler na NVI, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Veja aí que Paulo está falando no que se diz respeito à eleição passada do povo de Israel. Deus escolheu este povo. E se ele escolheu, jamais nós devemos questionar a Deus por que ele fez assim, por que ele formou este povo. Por que ele não escolheu todas as nações? Nós não podemos questionar ao Senhor dessa forma. Ele tem o direito de escolher quem ele quer. Claro, estou falando de povo, de nação. E Deus escolheu a nação de Israel para ser o quê? Luz entre os povos. Todos os povos estavam perdidos, estavam andando em trevas. E Deus, ele escolhe, na sua soberania, ele escolhe um povo para que as nações espalhadas pelo mundo, que estavam ao redor de Israel, pudessem olhar para este povo e ver que realmente este povo tinha um Deus verdadeiro, um Deus que criou todas as coisas. Por isso que Paulo aí, olha, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro uso desonroso. Aqui está falando da liberdade. Deus, ele tem o direito de fazer como bem quer. Ele escolheu a nação de Israel e pronto. Agora, as demais nações que estavam ao redor, elas deveriam reconhecer o Deus de Israel e se inclinar perante ele. Mas estes povos, eles não deram ouvidos. Veja aí o versículo 22.
E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição? Não que Deus tenha preparado estes ou essas nações, essas pessoas que compunham essas nações, para irem para a destruição. Não. Diz aí que Deus suportou com grande paciência estes vasos. Eu creio que Deus suportou aqui com grande paciência é justamente com esse propósito, para que estas nações pudessem olhar para Ele, reconhecer que Ele é Deus e pudesse voltar-se para Ele. Lembra de quando Deus aparece para Abraão e faz ele uma promessa? E depois o próprio Deus diz para Abraão que a descendência dele peregrinaria em uma terra estranha por um espaço de 400 a 430 anos, mas que Deus depois os tiraria de lá, mas eles permaneceriam lá por mais de 400 anos, porque a medida dos amorreus ainda não tinham enchido? Ou seja, Abraão foi chamado para a terra de Canaã, mas ele não tomaria posse da terra de Canaã, porque ali habitava um povo. E Deus estava sendo tolerante para com aquele povo, no intuito de que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, porque a medida deles ainda não havia transbordado. Mas quando transbordasse, aí o próprio Deus viria e aí sim ele mostraria a sua ira sobre um povo impenitente. Foi o que aconteceu. Deus deu 430 anos para aquele povo que habitava ali na terra de Canaã voltar-se para o seu Criador, voltar-se para Deus. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Eles simplesmente permaneceram nos seus delitos, nas suas idolatrias, em seus pecados. E Deus veio e mostrou o quê? A sua ira, como está aí no versículo 22. Versículo 23 diz o seguinte: que dizer? Se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que Deus, no intuito de mostrar conhecida a sua riqueza, a sua glória, para quem? Para os vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão, antecipadamente preparou para a sua glória. Ou seja, a nós. Nós quem? Paulo aqui, ele está se incluindo no grupo dos judeus que recusaram isto. Deus chamou a nação de Israel para ser o quê? Um povo eleito. E que os povos ao redor pudessem ver a glória de Deus neste povo. E que deste povo viria o Messias. E que através deste povo Deus mostraria a riqueza das suas glórias aos vasos de misericórdia. O que preparou de antemão para a sua glória. E agora, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o que diz aqui? Que a salvação, ela é para todos. Tanto para os judeus, como para os gentios. Por isso que ele cita aí, Oséias 2:23, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Porque Deus, no futuro, o que ele faria? Ele tiraria a sua igreja dentre judeus e gentios. Desses dois povos, ele tiraria a sua igreja, a sua amada, a noiva do Cordeiro. Por isso que ele fala, chamarei meu povo a quem não é meu povo. Quem que era o povo do Senhor? Era a nação de Israel, que ele havia escolhido conforme a sua soberana. Não dependia de ninguém. Ele escolheu e pronto, acabou. Esse era o povo do Senhor, a nação de Israel. Mas ele diz também que chamarei minha amada o que não é minha amada. E acontecerá, olha aí, continuando, o 26, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus
vivo. Então, a promessa aqui de Deus, nós estamos falando a respeito da eleição passada de Israel. No capítulo 10, eu ainda vou meditar, vai falar sobre a rejeição presente de Israel. Paulo aqui está falando do passado. E que de Israel e dentre os gentios, ele chamaria um povo. E deste povo ele formaria o que? A sua igreja, o seu povo. Pode ver que no 26, olha, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O versículo 27 diz o seguinte: Isaías exclama em relação a Israel, está em Isaías 10, 22, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então, veja que o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos os de Israel seriam salvos, mas um pequeno remanescente, um pequeno grupo é que seria salvo. Vocês podem ver que no capítulo 11 ainda desta carta, fala que quando completar a plenitude dos gentios, ou o pleroma, que é a palavra grega, aquilo que é completo, o número de gentios salvos, ele fala que todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Está lá em Isaías 59, versículo 20 e 21. Porque no final de tudo, Deus ele voltará para o seu povo e vai salvar esse remanescente. Então ele, olha, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, mas somente um pequeno grupo é que será salvo. E, continuando aí, versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como já disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A NVI diz o seguinte: pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e efetiva e definitivamente, como anteriormente disse Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Mas é por causa desse remanescente, desses descendentes, desse remanescente que o Senhor salvou, é que ainda vai ficar uma posteridade. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, não tivesse deixado esse remanescente, esses descendentes, o povo de Israel seria como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Todos foram destruídos, exceto Ló e as suas 2 filhas, porque até a sua esposa não escapou da destruição. Foram os únicos que foram salvos da destruição, mas todos os demais foram destruídos. Então vocês vejam bem que sempre é o quê? É um pequeno número, um remanescente que escapa de grande destruição. E aqui acontece o mesmo. O Senhor separou um pequeno grupo, um remanescente que será salvo. E o versículo 30, que diremos então? Os judeus que não buscavam justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não alcançou. Então veja que os gentios, eles foram salvos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles não buscavam, mas pela fé creram e obtiveram justiça através de Jesus. O povo de Israel, eles buscavam justiça através da lei. Olha, que buscavam uma lei que trouxesse justiça. Eles não alcançaram. Porque o povo de Israel, eles procuravam a salvação através da lei.
E a lei, ela nunca fez algo que contribuísse para que a pessoa se tornasse salva. Ela apontou o caminho da salvação, ela apontou o pecado do homem, mas somente um que podia salvar, o Senhor Jesus. Então, mas Israel trilhou um caminho diferente. Eles procuraram na lei a sua justiça e não a alcançaram. Os gentios não partiram para a lei, mas creram pela fé em Jesus e obtiveram justiça. Veja aí o 32. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem que é essa pedra de tropeço? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que é essa pedra de tropeço. Eles tropeçaram nele, a pedra angular. Eles, como diz lá em Lucas 2,34, o Simeão, quando a Simeão ele abençoa o casal ali, Maria, José e o próprio Senhor Jesus, diz: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Então veja que eles não buscavam pela fé, mas eles buscavam pelas obras. E quando eles partiram pelas obras, eles tropeçaram, porque eles deveriam crer em Cristo Jesus, porque a nossa salvação vem em crer na pessoa de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Mas os judeus, eles partiram para as obras, que é observando as obras da lei, e esqueceram do Senhor Jesus. Por isso que eles tropeçaram e se perderam. Olha aí o 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nele confia, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Então, diz aqui que o profeta diz o seguinte, que ia colocar em Sião que fala de Jerusalém, de Israel, que ele colocaria o quê? Uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Isso está lá em vários textos que falam sobre essa pedra de tropeço, essa pedra de esquina. Pode ver que o Salmo 118, 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Olha aí o que diz aí o Salmo 118. O Isaías 22, 16: portanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Então, o profeta Isaías, o salmista, já diz isso, já tinha dito isso anteriormente, que eis que eu ponho uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Mas aquele que confia nunca será envergonhado. Pelo contrário, ele será salvo. Mas aqueles que não confiarem nessa pedra serão uma pedra de tropeço. E todos aqueles que nela tropeçar vai cair e vai ficar prostrado. Então, encerrando aí, nós meditamos nesse capítulo 9, o qual falou sobre o quê? Sobre a eleição passada da nação de Israel. Como que Deus elegeu o seu povo de Israel? Foi baseado em quê? Na sua soberania. Deus os predestinou a isso, este povo. Eles foram chamados por Deus. Não por aquilo que eles haviam feito. Não é por mérito, mas é por causa da soberania de Deus. Ele os chamou para que esse povo pudesse ser luz entre as nações. Nos próximos capítulos, aí sim, nós iremos meditar a respeito da nação no presente momento e a respeito da nação de Israel no futuro próximo. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.